Questão de número 6 é uma questão que envolve o sistema de governo, envolve o sistema parlamentarista. Vamos aqui, antes de analisar a questão, entender o seguinte, que quando nós falamos do parlamentarismo, nós precisamos entender que esse parlamentarismo se enquadra como sistema de governo. E é neste sistema de governo que sai o chefe de governo, ou seja, aquele que é responsável de fato pelo processo de governar. Então, o chefe de governo no parlamentarismo, obrigatoriamente, é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Agora, é importantíssimo frisar que, atrelado a esse sistema, nós temos a forma. Então, nós temos sempre o seguinte: a forma de governo ao lado da ideia do sistema parlamentarista. É aí, então, que nós podemos ter dois cenários. Ou seja, pode aparecer uma monarquia parlamentarista, é o caso da ideia de que o rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei funciona como um chefe de Estado. É a ideia de uma monarquia constitucional, tá certo? E nós temos ainda a possibilidade de uma república parlamentarista, onde eu tenho um presidente, eu tenho um primeiro-ministro, mas quem governa de fato é o primeiro-ministro, porque ele é o responsável pelo sistema de governo, então ele é o chefe de governo. Neste caso aqui, o presidente seria o chefe de Estado, tá certo? Importante frisarmos que esse chefe de governo, ele é escolhido pelo parlamento. Veja que o nome não poderia ser outro, porque parlamentarismo, a grande força aqui está no poder legislativo, porque este parlamento, ele vai escolher a representatividade do poder executivo. Então, enquanto o indivíduo tiver confiança do parlamento, ele permanece. Tá certo? Então é lógico que ele tem que ter a maioria do parlamento, senão ele não vai ter o voto de confiança, como a gente chama no âmbito técnico. Vamos lá analisar as alternativas da questão de número 6. O parlamento não poderá destituir o gabinete, ou seja, o conjunto de ministros. Por que ele falou isso? Porque aqui pode ser um primeiro-ministro, como pode ser um conjunto de ministros, um colégio de ministros, enfim, um conselho de ministros, como se chama. Por razões exclusivamente de ordem política. Não poderá, errado, pode sim. Se ele perder a confiança do parlamento, o gabinete de ministros, o conjunto de ministros, o colégio de ministros, o conselho de ministros cai, ou o primeiro-ministro. O poder legislativo representado pelo Parlamento Nacional, correto, além de fazer as leis, correto, também é responsável pelo controle do governo, sim, tomando posições políticas fundamentais. Exatamente, a letra B, ela está corretíssima. Letra C. As funções executivas serão desempenhadas por um primeiro-ministro. Sim, que poderá ou não ser escolhido pelo partido com maior representação. Errado, porque se não é um partido com maior representação, automaticamente ele não vai ter a maioria do parlamento, então ele não pode permanecer, então não faz sentido dele ter sido escolhido. Vamos para a letra D. Os países com sistemas parlamentares são sempre monarquias constitucionais. Na verdade, aqui o sistema é parlamentarista. Não se admitindo no parlamentarismo a forma de governo republicano. A gente acabou de falar que pode ser uma república parlamentarista. Então está errado quando se fala que não se admite esta república parlamentarista, ou seja, um presidente e um primeiro-ministro. E o chefe de Estado e de governo são cargos exercidos necessariamente pela mesma pessoa. Não, isso é no presidencialismo. No parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro, enquanto que o chefe de Estado pode ser o rei, como pode ser um presidente. Então a questão de número 6, a resposta correta é a letra B.